Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus preencha o teu coração nessa noite e que você se junte a nós para louvar o nome do nosso Deus. Nós vamos nos juntar às crianças nessa noite para cantar o nascimento do nosso Cristo. Nosso Cristo nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, foi assunto aos céus, está à direita de Deus e um dia voltará para buscar a sua igreja. Amém, igreja do Senhor? Aleluia! Essa manhã o pastor estava falando sobre isso. Precisamos falar mais sobre o céu, irmãos. Precisamos viver mais o céu, ter uma expectativa maior sobre o céu, porque Jesus disse: eu vou preparar morada. E a palavra de Deus diz que o céu é um lugar maravilhoso. Paulo diz que se nós nos contentarmos com as coisas desse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Mas a igreja do Senhor Jesus já entendeu que há um céu maravilhoso esperando por nós. E a Bíblia descreve a ruas de ouro, há todo um cenário maravilhoso aguardando por nós. Esse mundo é nada diante daquilo que está proposto para os salvos em Jesus Cristo. Então nós vamos cantar ao Senhor, vamos dizer glória e majestade, força, honra e poder, tudo isso seja dado ao nosso Cristo. Ele vai ser celebrado nessa noite, neste lugar. Somente o nosso Cristo receberá adoração. Nós direcionamos para Ti, Jesus, toda adoração. Todo lábio que confessar o Teu nome neste lugar será ouvido por Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, os nossos lábios vão se abrir em adoração ao Teu nome. Todo coração será tratado pelo Teu Espírito nessa noite, Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois com
diz que o louvor do Senhor fica muito bem nos nossos lábios. E nós vamos continuar declarando: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele vai se levantar sobre essa terra. Glória a Deus, nós vamos proclamar a palavra do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias ao Teu nome. Oh, aleluia! Declara, igreja. Seus corações declaramos: vem, Senhor. Sobre todo o deserto, deserto,
Deus. Aleluia. É a única certeza que temos nessa terra, que o nosso Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja. Naquele grande e terrível dia, a palavra de Deus diz que o grande e terrível dia do Senhor. Prepare-te, porque o Cristo de Deus vai voltar. Coloca a tua vida no altar, igreja. Coloquemos a nossa vida no altar. Que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite no dia que esses céus se abrirem e o Cristo ressurreto voltar para arrebatar a sua igreja. O grande e terrível dia do Senhor, diz a palavra. Aleluia, glórias a ti, Jesus. E nós vamos dizer que Ele é Jesus Salvador. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro que tenha pago o preço. Obrigada, Jesus. Aleluia. Cante comigo, igreja. Meu Jesus. Maravilhas, Senhor. As maravilhas de teu amor. Olha o que Ele é. Consolo, amigo, força em Jesus é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre
tuas promessas pra mim. Aleluia. Todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida irão se cumprir. Nenhuma vai se perder, nenhuma vai cair por terra, porque quem prometeu é fiel, igreja. Quem prometeu, Vejam lá ao longe, pastores vigiavam suas ovelhas nos mesmos campos onde o menino Davi apacentou seu rebanho. Conseguem ouvir? Eles estão conversando sobre o Salvador prometido. De repente, a conversa é interrompida. O que está acontecendo? Quem é aquele? Não consigo acreditar. É um anjo? Sim, e ele está dizendo alguma coisa. Ouçam. Eu trago as boas novas, grande alegria sem par. Nasceu na cidade lá em Belém, o nosso Rei Salvador. Encontrarás um bebê deitado na manjedoura, com alegria no coração. Vamos cantar em Natal. Em Jerusalém, sábios vindos do Oriente se perguntavam: onde está aquele que é nascido e conhecido como o Rei dos Judeus? Nós viemos de longe para adorá-lo. Queremos encontrá-lo. Ao seguirem seu caminho, uma brilhante estrela foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem no estábulo, encontraram o rei menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Quanta alegria! O Salvador nasceu! Venham todos, grandes, pequenos, venham adorar o Rei dos Reis. Deem glórias e exaltem o seu nome, pois na cidade de Belém nasceu o Rei Jesus. Adorar.
Apareceu a Maria dizendo que a Virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Jesus nasceu e o filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o rei enlouquecia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Perdoou e morreu por mim.
Olá, meus irmãos, boa noite! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Da boca dos pequeninos é que vem o perfeito louvor. Eu lembro, sempre que as crianças se apresentam ali, eu me lembro quando eu era criança. Fernanda, tu se lembra também? A gente ali cantando. É sempre importante deixar com que as crianças participem desses momentos de louvor e gratidão ao nosso Deus. Vamos então para a exposição da palavra. Pastor Evandro está lá em Campo Grande, está ministrando a ceia lá. Semana que vem ele estará conosco, dia 25, na parte da noite, no culto de Natal. Culto de Natal, dia 25, na parte da manhã, não teremos culto, tá bom? Então você vai, dia 24, para a família, vai estar lá com seus familiares, e depois, dia 25 pela manhã, não teremos culto, mas à noite, culto de Natal, aí com a participação do coral da ICNV Paciência. Então, venha também no próximo domingo, o pastor Evandro estará aqui conosco, ministrando a palavra no culto de Natal. Eu peço que os irmãos possam estar abrindo as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler apenas esse versículo, depois eu vou comentando o resto do texto. Filipenses 2, 5. Os irmãos acharam? Filipenses 2, 5. Você, amado visitante, seja bem-vindo. Espero que esteja à vontade no meio de nós. E a minha expectativa é que Deus possa estar falando e continue falando aos seus corações, tá bom? Filipenses 2, 5. De olho na palavra, então vamos ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor possa falar aqui no meio de nós. Que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, meu Deus, que a Sua igreja possa ser, ó Deus, edificada, meu Deus, exortada, meu Pai. Senhor, que os corações endurecidos possam ser quebrantados, meu Pai, para o louvor da Sua glória. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como bem sabemos, na próxima semana estaremos juntos comemorando o Natal, data em que nós nos voltamos para o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nesse domingo, segundo o calendário litúrgico cristão, nós estamos aí no domingo de Advento, mas já estamos adiantando o Natal quando nós cantamos e olhamos para textos que falam da encarnação de Jesus. Então, já estamos aqui nesse momento de preparação para essa data que, para nós que somos cristãos, sim, é uma data importante, embora haja algumas controvérsias, mas a maioria dos cristãos reservam essa data para celebrar o nascimento de Jesus. Nós sabemos, obviamente, que não é o dia exato, mas é o dia que nós separamos para celebrar aquele que veio ao mundo para nos trazer salvação. E o texto que nós acabamos de ler é um exemplo da vida de Jesus que o apóstolo Paulo dá aos irmãos lá da igreja de Filipos para que eles continuem crescendo no amor.
Na verdade, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos para que eles possam continuar crescendo no amor, para que eles vivam de modo digno do Evangelho e também para que eles não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas os dos outros. Esse aí é um dos objetivos de Paulo ao escrever a carta aos Filipenses. Nesse texto lido, Paulo ordena para os irmãos aos irmãos filipenses e também a nós: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele está aqui dando uma ordem à igreja e é uma ordem um pouco complicada, meus irmãos, uma ordem um pouco complicada. Pensa o seguinte: aos olhos humanos, esse negócio de pensar do mesmo modo que Jesus Cristo é muito difícil. Na verdade, eu não diria muito difícil, mas aos olhos humanos, pensar do mesmo modo de Jesus é quase que impossível. Ele está dizendo assim, tenham a mesma forma de pensar de Jesus. Olha que negócio esquisito isso. Vejam, meus irmãos, eu estou com a minha esposa já há 17 anos. Ela tem mais tempo de vida comigo do que semigo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É bastante tempo. E, geralmente, eu consigo captar o que ela está pensando, porque nós temos uma relação de muita proximidade. Afinal de contas, eu acordo com ela, me deito com ela e estamos muito tempo juntos. Antes de eu sair para ir trabalhar, eu dou o meu beijinho na testa dela, ela dá aquela resmungada. Na testa não, eu tento roubar um beijo dela, só que ela se expõe. E eu vou dormir e eu vou trabalhar e ela tá lá dormindo. E depois que passa o tempo que eu sei que ela acorda, eu mando mensagem para ela e nós estamos ali conversando o dia todo. Então, na maioria das vezes, ao olhar para ela, eu já sei o que ela está pensando. Por exemplo, quando ela está agora ali olhando, ela está falando, como eu amo esse homem. Eu já sei, eu capto ali o seu entendimento. Mas vejam, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que eu sei mais ou menos o que ela pensa. E geralmente nós pensamos de forma parecida. Porque são anos de convivência. No entanto, mesmo tendo essa capacidade de pensar muito semelhante a Bianca, nem tudo nós concordamos em pensamento. É complicado esse negócio. Porque às vezes existem certas divergências em algumas questões, porque são duas cabeças que pensam completamente diferente. Pessoas diferentes, com experiências diferentes, e processam as informações que recebem de forma diferente. Eu estava conversando com uma colega do trabalho e ela falou assim para mim: filho, é muito bacana. Eu estava falando da minha alegria e satisfação de saber que Samuel está vindo aí. E ela falou: o problema é quando a gente descobre que eles pensam. Eu falei: ai meu Deus do céu, já vem me oprimir, o menino nem nasceu. E o pior, quando a gente descobre que eles pensam diferente da gente. Aí eu fico: meu Deus do céu, será que vai ser assim? Eu já estou orando para que ele pense pelo menos parecido. Mas eu sei que não vai ser possível. Então, quando nós pensamos e olhamos duas cabeças pensando diferente, duas pessoas pensando diferente, como pode ser isso, apóstolo Paulo? Como podemos pensar de forma semelhante a Jesus? Esse negócio é estranho. Como pensar do mesmo modo que Jesus?
Como podemos ter o mesmo modo de pensar do próprio Deus? Não é complicado esse negócio? Pensar da mesma forma que o próprio Deus pensa. Veja, meus irmãos, já é muito difícil pensar semelhante a qualquer ser humano. Imagine pensar igual a Deus. Porque o ser humano a gente vê, a gente está perto, mas Deus a gente não vê. Como que é esse negócio? Então, em seu argumento, Paulo vai nos mostrar que é possível, sim, pensar como Deus, quando olhamos para Cristo Jesus encarnado. Então, quando nós estamos aqui, como no dia de hoje, pensando sobre o Natal, que nós iremos comemorar dia 25, é interessante a gente pensar nesse Cristo que se fez homem e habitou entre nós. Porque quando, na perspectiva de Paulo, nós olhamos para Jesus encarnado, nós podemos deslumbrar mais ou menos como o próprio Deus pensa. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O Senhor de tudo que existe, nós percebemos um dia que há mais de 2000 anos atrás, Ele se fez homem e viveu entre nós. E podemos começar a pensar como Jesus, quando a gente olha para trás, naquele ato de encarnar, a gente pode começar a pensar como Jesus. Então vamos pensar um pouco como Jesus. Paulo nos mostra que Jesus pensou da seguinte maneira. No versículo 6 ele vai dizer: mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus é o próprio Deus, pois compartilha da natureza divina. Ele é o que é antes de tudo ser. Vejam. Jesus é o dono de tudo que há, pois é o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 17, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vejam, meus irmãos, esse é o Jesus Cristo, esse que nós comemoramos ou reservamos a data de 25 de dezembro para poder exaltar a sua encarnação. Mesmo tendo a natureza divina, cheio de glória, majestade e poder, ele não considerou isso como sendo algo que deveria ser retido de forma egoísta. Esse é o nosso Deus. Ele não considerou a sua natureza divina algo que deveria ser guardado com todo o custo. A grande questão é que eu lhe faço uma pergunta. Se você tivesse grande poder, você largaria esse poder? Algo mágico que colocassem nas suas mãos, em que, ao fazer uso desse objeto poderoso, todos os seus desejos se tornassem realidade. Você largaria? Você abriria mão desse poder? Imagina tudo o que você quiser fazer se realizar. Tudo. Você largaria a mão desse poder? Ou nós ficaríamos como o Sméagol? Vocês sabem quem é o Sméagol? Um personagem do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Sabe quem é? Aquele que fica
ele pega o anel do poder e fica, meu precioso, meu precioso. Sabe? Ele se sentia tão poderoso, mas tão poderoso com aquilo, que nada tirava aquele anel das mãos dele. E quando ele, por algum motivo, perdia o anel, ele ficava, não! Como você ficaria se você tivesse algo extremamente poderoso nas suas mãos? Você, de alguma forma, largaria ou ficaria, meu precioso, eu preciso disso? Eu acho que eu ficaria dessa maneira. Qualquer forma que ameaçasse tirar de mim esse poder, eu acho que eu criaria. Porque a gente, na verdade, quer esse poder. Mas Jesus, ele abriu mão de ser igual a Deus em favor dos seres humanos. Um dos atributos do ser de Deus é que ele pode fazer tudo o que quiser. O nome disso é onipotência. Poder fazer tudo o que quiser, da forma que quiser, segundo a sua vontade. Portanto, Jesus, na qualidade de Deus, ele escolhe usar esse poder para se esvaziar, a fim de assumir a existência humana. Mesmo com todo o poder, ele resolveu pensar em mim, pensar em você. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, ele poderia ter nos ignorado, meus irmãos. Ele poderia ter ficado assentado sobre um trono, sendo louvado por anjos, por seres celestes, e ter nos deixado a nossa própria sorte para colher os frutos da nossa maldade. Mas não, Deus Todo-Poderoso, ele resolve usar esse poder em prol da nossa salvação. Esse é o nosso Deus. A sua autoridade e poder, ele resolveu pensar em nós e escolher realizar um milagre dentro de si mesmo. Um milagre nele mesmo. Um milagre de entrar em nossa história. Um milagre de entrar na nossa realidade. Jesus utiliza o seu privilégio de ser Deus para servir pessoas miseráveis, como eu e como você. E essa é a forma correta que o cristão deve pensar conforme a orientação de Paulo. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O problema, meu irmão e minha irmã, é que nós temos dificuldade de pensar assim. Nós achamos que a coisa mais importante a ser cultivada é ser Deus. Porque, como você mesmo pensou aí, você não largaria a mão, não abriria a mão de ter um grande poder. Porque, na verdade, nós gostamos do poder. E nós expressamos isso quando queremos que a nossa vontade seja feita e nada mais. A nossa vontade, o nosso desejo, quando nós queremos que tudo se realize conforme aquilo que a gente quer. O nome disso é pecado. A essência do pecado é querer se colocar no lugar de Deus. E foi exatamente o pecado de Adão. Quando a serpente se vira para ele e diz assim: vocês se abrirão os olhos e serão como Deus. Como Deus. Então Adão, ao olhar aquele fruto junto com Eva, e ele percebe que esse fruto lhe daria entendimento e provavelmente se pareceriam com Deus, eles resolvem polir a mão naquilo que não era para colocar as mãos. Porque, na verdade, eles queriam ser como Deus. A verdade é que sempre que pecamos, queremos ser como Deus. A nossa rebeldia é querer ser como Deus. Queremos nos assentar no trono das nossas vidas
e decidirmos por nós mesmos o que é certo e o que é o errado. Isso sempre baseado no bem ou no mal, conforme aquilo que nos dá prazer. Essa é a nossa natureza, meus irmãos. Queremos ser iguais a Deus. Eu e você não podemos decidir o que é bom e o que é mal, conforme a nossa própria vontade e desejo. Não, absolutamente não. Nós não somos deuses. Eu e você, nós não somos deuses. Mas às vezes a gente fica querendo brincar desse negócio de ser Deus, de querer decidir o que é certo, de querer decidir o que é errado, de ter o poder da decisão nas nossas mãos. Temos a tendência de pensar completamente diferente de Jesus. Veja, enquanto ele, o versículo diz, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Nós, em forma de seres humanos, queremos ser como deuses. Enquanto Jesus, sendo Deus, não achou algo como necessário reter ser como Deus, nós, sendo seres humanos, queremos o poder, queremos ser como Deus, queremos ter o poder para decidir todas as coisas. Isso é complicado, não é? Veja, a gente quer viver a nossa vida livre sem que ninguém coloque restrições sobre as nossas vidas, sem que ninguém coloque restrições sobre o que nós vamos comer. Esse negócio de fazer dieta é horrível, meus irmãos. Eu estou tentando fazer dieta, estou tentando planejar isso com a Bianca, mas ela sempre cai no meu ponto, porque eu falo, eu vou fazer dieta, e ela acaba comendo junto comigo. Mas é porque não dá, meus irmãos. Ser retido é ruim. Porque nós queremos a liberdade de fazer o que nós queremos, do jeito que nós podemos. Saciar os nossos próprios desejos. E vejam, tudo que é demais acaba sendo pecaminoso. Comer demais é pecado, meus irmãos. Sabia disso? É um pecado socialmente aceitável, mas é pecado. Além da conta. Mas tantas outras coisas que a gente fica viciado em querer fazer de forma deliberada. Eu já falei isso aqui, meus irmãos. O problema é que não aguentamos. Nós não temos a vocação para sermos deuses. A gente até tenta, a gente até quer ser, mas a gente não consegue, porque nós não temos vocação para isso. Nós não conseguimos segurar a responsabilidade do que isso significa, ser Deus de nós mesmos. Você não consegue controlar todos os aspectos da sua vida. Para com esse negócio. Você não consegue. Quando algo sai do controle, você acaba surtando. Porque você não tem vocação para ser Deus. Você não vai conseguir controlar os mínimos detalhes da sua vida, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos. Não! Nós não conseguimos. O problema é que nós queremos saciar o nosso desejo pecaminoso, mas não queremos colher o fruto da nossa maldade. A pessoa não é boa funcionário, quer chegar atrasado, fazer a coisa do jeito que ele quer. E depois perde o emprego e o cara acha que as pessoas foram cruéis com ele. O cara não é bom esposo e quer ser respeitado dentro de casa. Porque ele quer fazer o que ele quer fazer, mas não quer colher os maus frutos daquilo que ele faz. Porque nós não temos vocação para ser Deus. A pessoa vive fazendo sexo com qualquer pessoa por aí, mas não quer aguentar a solidão, não quer aguentar as doenças que possivelmente pode vir. É complicado esse negócio, meus irmãos. Quer ter o bônus do poder de decidir como Deus, mas não quer ter o ônus de segurar as consequências das escolhas e atitudes erradas da vida. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que a maneira certa de ser semelhante a Deus é abrir mão de ser o Deus das nossas próprias vidas, meus irmãos.
abrir mão de querer ser senhores de nós mesmos e nos entregarmos a Cristo, porque Ele se entregou por nós. O Cristo, o Senhor dos Senhores, abriu mão do seu poder para poder nos servir. Então pensar como Senhor é pensar na maneira correta, porque para que eu possa ser semelhante a Deus, eu preciso escolher não ser semelhante a Deus. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Para eu ser semelhante a Deus, eu preciso escolher não ser semelhante a Deus, porque foi isso que Deus escolheu fazer. Esse Deus abriu mão de tudo que Ele era, porque Ele resolveu ter empatia conosco. Ele falou, é possível abrir mão do poder para poder estar com as pessoas. Ele nos mostra isso na prática. Mas vejam, meus irmãos, o interessante nessa ordem de Paulo é que existe outra maneira de se traduzir esse texto, essa frase no original grego. Porque quando nós traduzimos do original para a língua portuguesa, a gente acaba perdendo alguns dos seus significados. Uma outra forma de expressar o que Paulo está dizendo ficaria como na versão Almeida Revista e Atualizada, a versão antiga que nós usávamos. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a grande questão é, Paulo está nos mandando nesse texto pensar como Jesus, mas também sentir como Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é muito mais profundo do que pensar como o próprio Deus, mas ter o mesmo sentimento. Sentir igual a Deus. Fazer com que o seu coração pulse como o coração dele. Isso é muito profundo, meus irmãos. Ter o mesmo sentimento de Jesus. O mesmo sentimento de Deus. Você sabe o que é isso? Sentir igual a Deus. Perceber as coisas como Deus percebe. Paulo está nos chamando a essa intimidade com Deus, de não somente pensar como Ele, mas sentir as coisas da mesma forma que Ele sente. Isso é muito profundo. Precisamos ser um com Ele para termos essa profunda ligação. Você é tão ligado com Deus a ponto de sentir como Ele sente? Faça essa reflexão. Será que você consegue perceber as coisas da mesma forma que Deus percebe? Paulo está nos chamando a isso. Perceber, sentir as coisas como Deus sente. Isso é extremamente importante para nós, porque eu e você, meus irmãos, somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos que estar intimamente ligados com esse que é o cabeça. Não somente no pensar, mas no sentir, perceber as coisas da mesma forma que Deus percebe. O pastor Evandro hoje estava falando exatamente sobre isso. Sobre olhar a vida como Deus olha as coisas na vida. E é isso que nós, como corpo de Cristo, como pessoas que nascemos em Cristo, precisamos entender que a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir não é mais a nossa forma, mas a forma de Deus. Mas esse negócio é muito complicado, meus irmãos. O texto diz que Ele se esvaziou, no versículo 7 e 8, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Natal fala do Deus Todo-Poderoso que, por amor aos seres humanos, se fez humano. Um Deus Santo que passou pela humilhação. O Deus Santo que passou pela humilhação de ser cuidado por pessoas pecadoras. Um Deus poderoso que veio a esse mundo na forma de uma criança indefesa, sujeita assim à humilhação de ter a proteção de pessoas frágeis. Percebem isso? Como pode um Deus majestoso, que quando veio a esse mundo, ao invés de darmos um trono a Ele, temos um berço improvisado em uma manjedoura?
O Deus de amor, que ao derramar o seu amor pela humanidade, experimentou o ódio da humanidade, pendurando ele em uma cruz. E esse sentimento que Paulo expressa que os irmãos de Filipos tivessem, um sentimento que abre mão do seu orgulho e dos seus próprios interesses em prol do outro. É isso que Paulo está falando. Olha, abra mão do seu orgulho, abra mão dos seus interesses em prol do outro, em prol das pessoas. É Natal, meus irmãos. É momento de a gente refletir sobre essas coisas, de que eu posso ser uma pessoa que não retenho o poder, que não retenho aquilo que eu acho importantíssimo, mas abro mão em prol do outro, porque o Cristo encarnou. Ele encarnou. Esse é o sentimento cristão. O sentimento que, se precisar se humilhar para que Deus seja glorificado, se humilha. Veja isso. Que negócio estranho é esse? Ele se humilhou, se tornando obediente até a morte de cruz. Diz lá no versículo 8. Você já parou para pensar? Se você sente as coisas como Deus? E se de fato você, por obediência a Ele, possa ser humilhado? Onde você deve morrer a morte de cruz para a glória de Deus? Pensa sobre isso. Talvez seja no trabalho, onde você deve abaixar a cabeça para as pessoas que dominam sobre você. Talvez na sua casa, com o seu pai ou sua mãe, fazendo às vezes coisas que você não acha certo, mas eles pedem para que você se submeta. Talvez na igreja, aonde Deus espera com que você se humilhe para a glória dele. Vejam, meus irmãos, Jesus não foi humilhado no sentido de ter sido passivo nesse processo. Não pegaram Jesus e humilharam ele. Ele se humilhou. O texto diz que ele foi ativo nesse processo de humilhação. Ele escolheu ser humilhado. Contudo, há crentes que não entendem o que significa a humildade cristã. É o tipo de cristão que não entendeu o caminho estreito. De maneira nenhuma, não entendeu o caminho estreito. Sentir as coisas como Jesus é sentir um amor tão grande pela vontade de Deus, a ponto de que, se houver necessidade, é necessário se humilhar. E existe, na verdade, aquele crente que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Veja, pessoas que às vezes estão na igreja, mas não entenderam o que significa pensar como Jesus e sentir as coisas como Jesus. Existe até aquela máxima que diz: eu sou crente, mas não sou bobo. Já viram esse negócio? Eu sou crente, mas não sou bobo. Mexe comigo não. Eu saio da graça. Saio da graça. É como se dissesse: sou crente, mas não mexe comigo não. Tá entendendo o negócio? É como se fosse um tipo de cristianismo à moda de Pedro. Eu sou crente, mas eu ando armado. Vem que você vê se eu não puxo a espada e corto sua orelha. Quando o próprio Cristo está dizendo: eu vou para a cruz, Pedro. Bota a bainha na sua... Bota a espada na bainha. Eu vou para a cruz. Entende? É aquele que ainda anda com Jesus, mas não conseguiu entender o que significa o ministério de Jesus aqui na terra. Está caminhando, está ali no meio dos crentes, mas ainda não entenderam, ainda não se ligaram profundamente a Jesus. Por isso, não consegue pensar como cristão. Com isso, não consegue sentir como Deus sente. É complicado. Então, Jesus é aquele que nos convida a levar o tapa na cara da humilhação. Lembra? Foi Jesus que falou esse negócio. Ele diz assim, ó: se alguém lhe der um tapa na face direita,
ofereça-lhe também a esquerda. Não é um tapa de tapa. A pessoa com a mão direita, ela dá um tapa na cara esquerda da pessoa, não é? Geralmente. Mas o tapa da humilhação é assim, ó. Com a mão direita na face esquerda. Entende o que eu estou querendo dizer? É um tapa de humilhação. Então Jesus diz assim, ó, se na tua face direita, se alguém der um tapa na tua face direita, ofereça também o lado esquerdo. A gente não aceita o tapa da humilhação. Mas é porque às vezes a gente não sente como Jesus sentia. A gente não consegue entender. Mas é difícil para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Estamos sempre protegendo o nosso ego. Sempre resguardando quem nós somos. E esse negócio é estranho. Talvez você esteja me ouvindo aqui e está falando, nada a ver com esse pastor está falando. É você protegendo esse ego seu. Que não consegue entender o que significa ser cristão. E não consegue entender o que significa ser humilhado. E aí você está resistindo à palavra. Quem sabe você não esteja nessa luta agora de resistência. Não resista à palavra de Deus. Não resista à palavra de Deus. Nós não conseguimos deixar a pessoa passar quando nos fecha no trânsito. Já viu? A pessoa nos fecha no trânsito, a gente já fica cheio de raiva, querendo tirar a satisfação do camarada. Eu não dirijo não, mas eu também tenho dá um nervoso. Estou lá do lado da Bianca. Calma, Bianca, tem que me controlar e controlar ela. Pra gente não sair fechando também todo mundo. Porque é complicado, meus irmãos. É complicado. Se a gente não consegue fazer as coisas mesmo, como as pessoas falam mal da gente, será que a gente consegue se submeter a essa humilhação? Será que você consegue se humilhar? Será que você é tão orgulhoso que não pode pedir perdão? Será que reconhecer que errou é muita humilhação para você? Será que você vai passar mais um Natal com a cara amarrada para o seu familiar porque você não consegue pedir perdão? E a gente vai viver a hipocrisia de cantar, então é Natal e o Ano Novo também. Mas é tudo uma grande hipocrisia, como diz a canção. Será que essa é a verdade, meus irmãos? Porque a gente não consegue pedir perdão. Jesus não pecou, mas mesmo assim ele se humilhou até ir para a cruz. Veja que contrassenso. Às vezes erramos e não queremos nos humilhar. Jesus não errou e se humilhou. Como pode isso, meus irmãos? Mas é porque ele sentia um negócio diferente. Ele se humilhou em favor de nós, meus irmãos. Em favor de mim, de cada um de nós aqui. Você mesmo sendo um pecador não consegue se humilhar e pedir perdão. Mas no Natal de Jesus, quem sabe, não é um momento propício para você se arrepender e pedir perdão para as pessoas que você fez mal. Eu não sei, talvez isso seja de fato humilhante para você. Quem sabe hoje não é o momento de você se humilhar e pedir perdão para Deus pelos seus pecados cometidos. Quem sabe hoje não é o momento de você olhar e falar assim, Senhor, eu me arrependo, porque eu ainda não sei viver como o Senhor viveu. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu me humilho diante de Ti. Eu me humilho perante o Senhor, meu Deus. Eu sou pecador, eu sou falho, Senhor, mas eu quero ser diferente. O Senhor se humilhou por mim e eu me humilho diante do Senhor. Quem sabe hoje não é o momento. Você quer, talvez você tenha vindo aqui e falando, meu Deus, eu vim na igreja para receber uma bênção. E o pastor está falando aqui de humilhação. Eu vim aqui para poder ouvir uns negócios legais. E o pastor está falando, que tem que se humilhar, que tem que sentir igual a Jesus. Poxa, pastor, meu Deus, não volto mais nessa igreja. Mas vejam, eu tenho uma palavra abençoada para você. Uma palavra que não vale somente para a vida terrena, mas para toda a eternidade. Mas a palavra é humilhação ativa nessa vida. Porque em Mateus vai dizer assim, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
Essa palavra para que você entenda que o lugar do cristão é diante do Senhor e falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Você pode ter vindo aqui e não estar achando nenhuma bênção, mas a melhor bênção para você é: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados hoje, e Deus terá misericórdia de você. Tiago, ele vai falar algo muito semelhante a isso. Ele vai dizer assim: reconheça a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Que bênção melhor do que essa? Ser exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Essa é a lógica cristã. O texto no versículo 9 diz que após a humilhação, o Pai o exaltou sobremaneira. Ele vai dizer: por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, Ele se humilhou, mas Deus o exaltou, meus irmãos. Deus o exaltou. Você se humilha hoje, e amanhã você será exaltado. Você desce hoje, mas no futuro você vai ser glorificado. Vejam, meus irmãos, é muito mais propício a nós sentirmos as coisas como o Senhor sente. E o Senhor, Ele com o coração voltado para homens e mulheres pecadores, Ele sentiu o desejo de abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, para poder servir aos seres humanos. Eu disse que a ordem de Paulo no versículo 5 é para que nós possamos pensar e sentir como Cristo Jesus. Contudo, o texto, nos termos do original grego, nos traz mais uma possibilidade de interpretação. Ele nos mostra que nós podemos agir como Jesus. A versão NVI traz essa tradução dessa maneira. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Diferente da NAA, a tradução da NVI diz: seja a atitude de vocês a mesma que de Jesus Cristo. Nós sabemos agora o que passou na cabeça de Deus, quais foram os seus pensamentos e quais foram os seus sentimentos por aquilo que Ele fez. Quando eu reflito nessa ordem de Paulo, parece que ele está falando assim: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando você começa nesse relacionamento íntimo com Jesus, você começa a pensar como Ele, sentir como Ele, mas agora você também começa a viver como Ele viveu. Vejam, meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma atitude. A nossa vida em Cristo não deve ser apenas uma ideia, não deve ser apenas uma teoria, uma doutrina a ser seguida. A nossa vida em Cristo Jesus deve ser real, assim como foi a sua humilhação, assim como foi o seu sacrifício e assim como foi a sua ressurreição. Vejam, dia 25 não é um fato, um mito que nós contamos para os nossos filhos, não é uma brincadeira. Cristo Jesus esteve entre nós, o Deus Todo-Poderoso veio entre nós, Ele habitou sobre a terra que nós vivemos. Vejam, meus irmãos, isso é um fato concreto. Ele esteve entre nós, foi humilhado, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. De forma que nós podemos viver a vida de Cristo. Isso não é impossível. Isso não é impossível. É uma realidade clara. Viver as coisas conforme o Senhor. Andar conforme o Senhor Jesus andou.
A encarnação foi real. O Verbo se fez carne, foi real. Dessa forma, a nossa atitude deve ser a mesma. A nossa atitude não deve ser apenas uma ideia, algo que a gente fala, mas algo que a gente vive. A nossa atitude de viver é viver segundo a vontade de Deus, viver para a glória de Deus. Estar em Cristo é o estilo de vida que nós devemos ter, fazer as coisas conforme Ele fez. Mas por que a gente não consegue? Talvez a gente não consiga pensar como Ele pensa, não consiga sentir as coisas como Ele sente, e muito mesmo ter a mesma atitude dele. Por isso nós pedimos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um tempo especial para que nós possamos refletir sobre isso, meus irmãos. Pensar, sentir e viver como Cristo viveu. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda assim, meu Deus, a ter a mesma experiência que o Senhor, meu Pai. De ser humilhado quando for para a glória do Teu nome, meu Deus, mas também ser glorificado para a glória do Senhor. Aqueles que se humilham diante do Senhor, Ele irá exaltá-los. Se humilhe diante do Senhor hoje. Aproveite esse momento de comemoração natalina, não como apenas um momento comercial, como um momento em que a gente vai lá e come panetone. Panetone é muito bom. Aquelas comidas com passas também é muito delicioso, meus irmãos. É maravilhoso. Quem gosta de passas aqui na comida? Tá vendo? A grande maioria. Então taca passas, porque todo mundo gosta. E quem não gosta se vira para poder tirar passas. É tudo com passas. Salpicão com passas, farofa com passas, pudim com passas. A gente taca passa em tudo, porque é Natal. Não é verdade? Não, meus irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer é que Natal não passa apenas um momento para a gente poder ficar comendo e enchendo a nossa barriga. Não é somente um momento para que a gente possa ficar sentado junto com os nossos familiares, esperando da meia-noite, jogando conversa fora, mas é um momento para refletir sobre a encarnação do Verbo, aquele que se fez homem e habitou entre nós e nos chama para uma nova vida, uma vida transformada, uma vida além daqueles que pensam que não é possível. É possível viver uma vida segundo a vontade de Deus, meus irmãos, porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer as coisas diferente como esse mundo faz. Domingo de Advento, domingo da grande expectativa de que Jesus vai vir no dia 25, segundo o calendário litúrgico. É o momento da gente refletir, meus irmãos, que nós podemos sentir, pensar e agir como nosso Deus. O que Deus colocou no meu coração, eu trouxe para você. Vamos ficar de pé. Talvez você esteja anos e mais anos na igreja, ouvindo, e ainda não consegue entender o que significou Jesus Cristo vir ao mundo e habitar entre nós. Você não conseguiu ainda perceber o tamanho do amor do Senhor para com as nossas vidas. Talvez você não tenha nem a noção do que é viver a vida segundo a vontade de Deus. Se você está nessa condição, eu quero orar por você. Senhor, amado Deus, tenha misericórdia, meu Pai, das nossas vidas, meu Deus. A encarnação, meu Pai, não deve ser apenas, meu Senhor, uma ideia, uma história contada, meu Senhor.
nos ajuda a vivenciar esse negócio, meu Deus, a experimentar esse relacionamento íntimo contigo, meu Deus, a ponto, meu Pai, de estarmos mergulhados no Senhor, meu Deus, a ponto de sentir as coisas como o Senhor sente. Dai-nos um coração igual ao teu, Senhor, um coração próximo ao teu, meu Deus. Tenha misericórdia da tua igreja, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Porque, ó Pai, o Senhor nos amou, meu Deus, se entregando por nós. Mas o seu chamado para as nossas vidas é: todos aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, meu Deus. Eis aqui a tua igreja, meu Pai. E nós queremos te seguir. Nós queremos viver segundo a tua vontade, conforme o teu querer, meu Deus. Então nos ajuda, meu Pai, a perceber o teu amor para com as nossas vidas, meu Deus, para o louvor da tua glória. Cantemos ao Senhor. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim. Quero declarar que só tu és santo, santo, santo és, Senhor. Deus está aqui. Se humilhe diante dele, ele te exaltará. Meu mestre, te amo mais que a mim. Quero declarar que só tu és santo, santo, santo és, Senhor. Senhor Deus, nós queremos ser santos como tu és, ó Deus. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, meu Pai. E os verdadeiros adoradores são os que adoram em Ti, meu Deus, em espírito e em verdade, meu Pai. Age em nós, meu Deus, nesse Natal, meu Pai. Pessoas que de fato, meu Deus, estão dispostas a viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer, meu Deus. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti. Senhor Deus meu e Rei meu, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã diante de Ti. Peço que o Senhor o guarde, meu Deus, na sua ida para a sua casa, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa protegê-los, ó Deus,
acampando ao redor das suas vidas os seus anjos, meu Pai. Sim, meu Deus, que seja, ó Pai amado, um início de semana abençoado na Tua presença, meu Deus. Um momento de semana, dias de semana, meu Deus, em que nós, ó Deus, refletimos sobre a beleza de quem Tu és, meu Deus, e sobre todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Sim, meu Deus, eu coloco cada um deles diante de Ti. Eles possam, ó Pai, se deitar e logo pegar no sono, meu Deus. Possam se descansar, ó Pai, para que possam ter, ó Deus, uma semana de realizações segundo a Tua vontade. Guarda a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do Espírito e comunhão esteja com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém. Se você entendeu aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e quer viver uma vida de intimidade com Ele, eu estou à sua disposição para orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu estou aqui, eu estarei orando pela sua vida. Me procura no final dessa reunião. E até nos vemos novamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim, quero declarar que só Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Let's go.